Bom dia. Então, o Google me avisou aqui que o Arlen foi removido por um problema técnico. Então, um de vocês podia mandar mensagem aí no WhatsApp dele para ele tentar entrar novamente. Por isso que eu não estava querendo gravar. Se ele tiver problema, talvez a gente vai ter que fazer um outro link, tá? Então, um de vocês aí, por favor, manda mensagem para ele, e assim que tiver, se ele não conseguir entrar, a gente vê o que faz. Talvez a gente vai ter que abrir outra sala, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai continuar os estudos, né? Sobre transferência de calor. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Alguém conseguiu falar aí com o Arlen? Deixa eu tentar, utilizando aqui o celular, ver se eu... Acabei de mandar mensagem para ele, professor. Ele está gravando um áudio aqui para mim e vai me responder. Eu mando as notícias aqui para gente. Tá, beleza. Aí você pode ativar e me interromper, tá? Só para a gente saber, porque se ele se der algum probleminha, aí talvez a gente vai ter que, eu vou ter que criar outro link, eu mando para você lá pelo WhatsApp, todo mundo entra novamente. Tranquilo. Mantém informado. Tá. Bom, então, conforme a gente estava estudando, nós estamos estudando transferência de calor por condução em paredes planas. Então, né, no caso dessas paredes, elas podem ser constituídas de apenas um material, conforme nós fizemos o exercício, aí acaba sendo bem simples, ou pode ser composto por diversos materiais. E da mesma forma que nós temos os sistemas elétricos que trabalham em série ou em paralelo, essas paredes, elas também podem ser construídas em série ou em paralelo. No primeiro momento, eu vou deduzir essas equações com vocês, né, através do material, e em seguida a gente vai fazer um exercício ilustrativo, que vai misturar uma e outra, muito mais para nós treinarmos a resolução. Então, da mesma forma que a gente tem as equações para resistência elétrica, nós vamos ter também as equações para resistência térmica. Existe uma analogia. Então, é isso que a gente vai observar agora. Então, por exemplo, aqui, eu tinha a minha equação anterior, que era essa equação que nós deduzimos na aula passada, né? Que é essa equação aqui, ó, onde nós observamos que o fluxo de calor é igual à condutividade, a constante de condutividade térmica, vezes a área, dividido pela espessura, vezes a variação de temperatura, T1 menos T2, sendo que T1 é sempre a maior temperatura. Nós podemos reorganizar essa equação. Eu posso pegar o K e o A e passar aqui, ó, dividindo L. É como se eu pegasse eles, descesse o nível, elevasse a menos 1, descesse outro nível, elevasse a 1. Ou como se eu girasse, igual a gente faz lá na matemática, né? Eu tenho x sobre 1, aí eu posso descer nível, vai ficar 1 sobre x. Então, é o mesmo que eu estou fazendo aqui, ó. Então, é como se aqui em cima fosse x sobre 1, aí eu desço, vai ficar 1 sobre x. Então, eles vão ficar aqui embaixo e aqui vai ficar a variação da temperatura. É assim que
chegou nessa equação aqui, apenas reorganizou as unidades. Essa daqui. Então, a partir dessa relação aqui, desse rearranjamento da equação, nós podemos observar o seguinte, ó. Vou reduzir o tamanho só para vocês poderem observar. Depois eu aumento novamente. Então, nós temos aqui a variação da temperatura, que é a diferença da temperatura entre a face mais quente e a face mais fria. A espessura do material... Oi. O Arlen pediu para avisar que ele está com realmente problema na internet dele e que talvez ele não consiga se conectar por causa da internet dele. Ele já chamou assistência e talvez ele não consiga participar dessa aula hoje. Ele pediu para comunicar. Ah, não, então tá bom. Então, ótimo. Tá. Então, talvez... Beleza, obrigado. Provavelmente, como a internet estava ruim, é porque quando eu coloco para gravar, então existe a comunicação que está sendo gravado, né? Então, talvez pela internet dele estar ruim, ele não conseguiu, o Google não conseguiu enviar a gravação para ele, e por isso que ele foi retirado. Para mim apareceu a mensagem que ele tinha sido excluído da sala. Então, depois ela assiste a aula, sem problema nenhum. Eu vi que depois teve uma aluna que entrou, então acho que não vai ter problemas. Então, essa equação aqui, ó, ela vai trazer agora um componente que a gente chama de L dividido por K vezes a área, que nós chamamos de resistência térmica. Então, a resistência térmica R, que é uma relação diferente que nós vamos utilizar e nós vamos substituir aqui, ó, na equação, que é o L sobre K vezes A. E assim chegando nessa outra relação aqui de baixo. Tá? Então, nessa equação aqui embaixo, onde o fluxo de calor vai ser igual à variação da temperatura dividido pela resistência térmica. Nesse caso, a resistência térmica da parede é calculado com L sobre K vezes a área. Ok? Então, isso para a parede. Mas, contudo, uma parede simples. E se eu tiver uma parede composta? Aí nós podemos fazer outras relações, como se substituirmos na equação 3.8, que é essa equação aqui, o súmbulo do potencial de temperatura, que é a variação da temperatura ΔT, pelo potencial elétrico, que é ΔU, o símbolo da resistência térmica, nós colocarmos a resistência elétrica, e aqui do lado nós colocarmos a intensidade da corrente elétrica. Nós vamos ter a equação utilizada para avaliar os sistemas elétricos. E a gente vai ver que a equação vai ser exatamente igual. A diferença é que, ao invés de trabalharmos com resistência elétrica, vamos trabalhar com resistência térmica. E da mesma forma que lá na física vocês estudaram, né, essas resistências elétricas, ela no sistema paralelo e no sistema em série, aqui nós vamos também fazer a mesma associação, sendo que o símbolo é o mesmo. Eu tenho minha temperatura na face externa, a T1 que é maior, a T2 que é menor, e quando essa energia térmica é transferida dentro do material por condução, que é igual à condução de eletricidade, nós vamos ter um fluxo de calor baseado nessa variação de temperatura e nessa resistência térmica. Então, o sistema ele pode estar disponibilizado em série, e apenas lembrando o que eu falei anteriormente, né, lá na aula passada, a condução ela se dá pela vibração das moléculas e também pelo movimento dos elétrons, da mesma forma que a eletricidade. Então, por isso que materiais que são bons condutores de eletricidade também são bons condutores de energia térmica. Tá? Então, nós temos associações em série e associações em paralela. Antes de chegarmos na equação, vamos entender esse esquema aqui, ó. Deixa eu só aumentar ele um pouquinho. Melhorar a visualização de vocês.
Então, nesse esquema, nós temos, por exemplo, a parede da geladeira, onde tem uma parede de metal, depois uma com lã de vidro e depois outra de plástico. Então, tem um sistema em série. O calor que está de fora da geladeira, que está no ambiente, ele vai passar por essas barreiras. Primeiro passa pela barreira 1, depois passa pela barreira 2, depois passa pela barreira 3, para em seguida chegar dentro do refrigerador, que vai ter lá um sistema de refrigeração que mantém a temperatura bem mais baixa que a temperatura externa. Tá? Então, o sistema em série, porque ele tem que ultrapassar todas. Tá? E quando a gente vê esse sistema em série, apenas para facilitar, trazendo um pouco para o que nós trabalhamos muito na química, é como se eu tivesse, por exemplo, um filtro. Imagine aqui, vou pegar esse copo aqui, ó. Esse filtro aqui é como se aqui fosse um filtro de areia. Aí nós temos as camadas, né, de areia, areia fina, areia grossa e assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer? A água, quando eu adiciono para a parte superior, ela vai passar uma camada, vai passar outra camada, outra, e aqui embaixo vai sair filtrada. Então, quando eu adiciono água, supondo que eu tenho um fluxo. Eu estou adicionando água, por exemplo, 10 ml por minuto. Então, ele está filtrando 10 ml por minuto de uma solução, de água, o que for. Tá? Então, o que a gente tem que perceber é que a vazão que passa no primeiro compartimento do filtro é a mesma que passa no segundo e a mesma que passa no terceiro, porque ele está em regime permanente. Tá? Então, você tem uma vazão. Então, o fluxo de calor que passa na minha resistência do material K1 é igual ao fluxo de calor que passa na resistência térmica do material K2, que é igual ao que passa no material K3. Ou seja, o fluxo total é igual a fluxo 1, que é igual a fluxo 2, que é igual a fluxo 3. Ok? Então, no sistema em paralelo, eu tenho essa relação. Já no sistema em série, é diferente. Então, vou só para a gente visualizar como que é a diferença dos dois desenhos, depois eu passo aqui para a dedução das equações. Tá? Já no sistema em paralelo, nós vamos ter uma relação que é um pouco diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui, um sistema em paralelo. Na parte superior, eu estou tendo um fluxo que passa pelo meu material, que tem uma condutividade térmica 1, e aqui embaixo vai passar o fluxo de calor por outro material, que é K2. Tá? Então, o fluxo de calor total, nesse caso, não é igual ao que passa em 1 e que passa em 2. Porque, às vezes, esse daqui pode ter uma espessura muito pequena, ele pode ser pequenininho, o material é diferente. Então, o que passa no sistema paralelo é a soma de Q1 mais a soma de Q2. Então, nesse caso, o fluxo de calor vai ser Q1 mais Q2, porque o sistema é em paralelo. Então, o fluxo de calor ele vai passar primeiro, aliás, ela vai passar concomitantemente, ao mesmo tempo, no primeiro material e no segundo, onde o fluxo total é a somatória de Q1 e Q2. Já no sistema em série, é diferente. No sistema em série, primeiro o fluxo de calor passa pela primeira região, depois passa pela segunda, depois passa pela terceira. Então, nesse caso, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a fluxo total. Então, essa é a principal diferença entre ele, e as equações vão ser desenvolvidas a partir dessas diferenças, tá? Então, isso aqui tem que estar bem claro para a gente passar para a próxima etapa, que é a dedução. Então, se eu sei que o fluxo de calor, esse é igual a esse, que é igual a este outro, que é igual a este outro, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, a equação para o meu primeiro material, onde K1 vezes A1 dividido por L1, tá? Nesse caso, a minha equação anterior, T1 menos T2, porque eu estou avaliando aqui, ó, T1, T2.
Esse intervalo. Aí você me fala, mas se eu estou avaliando esse intervalo, não é a variação de temperatura? Não é final menos inicial? Não deveria ser T2 menos T1? Então a equação está errada. Não, a equação não está errada, porque na nossa dedução, nós vimos que o gradiente é negativo, porque a reta ela é descendente, então tem um sinal negativo aqui, ó, nesse gradiente, quando nós integramos esse gradiente, tá? Nesse caso, para facilitar, eu inverti. Ao invés de ser final menos inicial, tá inicial menos final e retirei o negativo da equação. Então, relembrando o que foi dito na aula passada. Então, eu tenho para o primeiro material, que é este daqui, K1, para o segundo, de forma similar, mas as temperaturas são diferentes. Agora é T2 menos T3. Eu coloco T2 na frente, porque T2 é maior que T3. E abaixo eu vou fazer agora para o terceiro material, onde eu tenho que o fluxo de calor vai ser igual a K3 vezes A3 dividido por L3, as condições, né, as variáveis dessa placa. Agora a temperatura é T3 menos T4. Então, veja que eu nem coloquei aqui, ó, fluxo calor 1, fluxo calor 2, fluxo calor 3, porque o fluxo de calor é igual. Então, não precisa de diferenciar. Então, se os três são iguais, o que eu posso fazer? Se são iguais, eu tenho essa relação que é igual a essa que é igual a essa. Se nós pegarmos isso tudo aqui, passar para cá dividindo, se isso é igual a isso, então nós temos 1 e 1. Então, nós podemos fazer igual lá na lei de Hess e somar as três equações. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, tem a primeira equação, segunda equação, terceira equação. Eu apenas reorganizei. Eu peguei aqui, isolei a variação de temperatura e peguei o L que estava dividindo, passei para cá multiplicando, o K e o A que estavam multiplicando, eu passei para cá dividindo. Então, eu isolei a variação de temperatura. Dessa forma, eu somo todos os itens, T1 menos T2, coloquei aqui embaixo, T2 menos T3, coloquei embaixo, T3 menos T4, coloquei aqui embaixo, que vai ser igual a essa relação mais essa outra mais esta outra. Então, apenas copiei os dados e somei as minhas três equações. Nós vamos cancelar menos T2 com mais T2, menos T3 com mais T3. Assim, nós temos T1 menos T4. Mantenho as outras unidades, porque o L1 é diferente de L2 e é diferente de L3. Pode ser igual? Pode, mas pode ser diferente. Então, como eu estou construindo, deduzindo uma equação que vai generalizar o meu sistema, então eu tenho que considerar essa possibilidade de diferença entre eles. Além de K1 ser diferente de K2 e K3, porque são três materiais distintos, podem ser iguais? Podem, mas podem ser diferentes também. Então, por isso que eu uso o mesmo raciocínio. Além da área, que pode ser igual ou pode ser diferente. Em seguida, nós vamos... O que foi feito é... Deixa eu só voltar aqui para vocês visualizarem. LK vezes a área. Isso daqui, ó, são dados referentes a quê? A resistência térmica. Tá? Então, quando a gente faz isso no quadro, é mais fácil porque dá para fazer escrevendo, né? Mas aqui a gente acaba tendo que adaptar a essa nova relação. Então, nós vamos ter que a resistência é L sobre K vezes a área. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e substituir isso em resistência 1, resistência 2, resistência 3. E é o que ele fez. Então, nessa relação aqui, ó, eu tenho aqui, ó, resistência 1, resistência 2, resistência 3.
Como o Qzinho é igual para todos eles, é a mesma variável, então eu posso somar todas elas. E obtendo a minha equação para se fazer as contas, eu posso isolar o fluxo de calor, pegando as resistências e passando para cá, dividindo. Então, essa é a equação, que escrevendo de uma forma mais organizada, nós temos o fluxo de calor para um sistema com paredes em série, vai ser a variação total da temperatura, que é T1 menos T4, a temperatura das duas extremidades, tá? Onde a resistência térmica vai ser a somatória de todas as resistências, variando de 1 até N, ok? Então, essa é a primeira equação. Só jogar os dados, calcula-se a resistência térmica e joga os valores, tá? Gente, muito tranquilo, né? Não tem segredo. Então, isso é para sistema em série. Já o sistema paralelo, como a relação é diferente, nós vamos usar uma outra equação. Tá? Então, a outra equação agora para sistema em paralelo, nós vamos fazer da seguinte forma. Como eu disse anteriormente, o fluxo de calor vai ser igual à quantidade, né, o fluxo de energia que passa nessa região 1, mais o fluxo de energia que passa na região 2. Assim, eu tenho um fluxo total. Construindo as minhas equações, igual nós fizemos no sistema anterior, aqui Q1 é diferente de Q2, por isso que eu vou identificar e diferenciar elas, onde o fluxo de calor na região 1 vai ser igual a K1 vezes a área 1 dividido por espessura 1. Variação de temperatura, T1 e T2 para ambos. Q2 vai ser igual a K2 vezes A2 divididos por L2. A variação de temperatura também é T1 e T2. Porque veja que no sistema em paralelo, ó, você tem duas regiões, mas aqui eu tenho a temperatura 1, por exemplo, a temperatura de um forno, a 100 graus Celsius, 200 graus Celsius, e aqui a temperatura ambiente, que é igual tanto para a região 1 quanto para a região 2. Já a área, o tipo de material, a espessura, isso pode alterar. Então, como foi dito, nós temos aqui, ó, onde o fluxo de calor é o fluxo de calor na região 1 mais o fluxo de calor na região 2. Então, trazendo agora as unidades referentes à região 1, onde K1 vezes A1 dividido por L1 vezes a variação de temperatura, mais K2 vezes A2 divididos por L2 vezes a variação de temperatura, que são iguais. Então, eu posso colocar a variação de temperatura em evidência. Uma outra relação que eu posso observar é o seguinte: se a resistência térmica é espessura dividido pela condutividade vezes a área, eu posso jogar a função inversa dele, R a menos 1, invertendo aqui, ó, o denominador e o numerador. Então, eu vou ter que 1 sobre R vai ser igual a K vezes a área divididos por L. Então, veja, eu posso, assim, substituir nessa minha equação aqui de cima, onde o fluxo de calor total é igual a essa relação. K1 sobre A1 dividido por L1 vai ser igual a 1 sobre R1. E isso daqui, 1 sobre R2. E assim a gente tem a equação aqui de baixo. Tá? Vezes a variação de temperatura. Ok? Agora, essa parte aqui, ó, que é a parte que a gente mais faz confusão. Por isso que eu vou pedir muita atenção agora de vocês. Então, eu tenho essa equação aqui. Então, se eu tenho essa equação, eu sei que, como eu disse anteriormente, 1 sobre R é igual a isso daqui. Então, 1 sobre RT vai ser 1 sobre R1, 1 sobre R2. Então, se isso daqui é igual a isso daqui, automaticamente eu substituo isso nessa equação.
Assim, eu vou ter a minha equação final, que vai ser fluxo de calor, T1 menos T2, que é a variação da temperatura, dividindo pela resistência térmica para paralelo. Sendo que, para mim calcular a resistência térmica, eu vou ter que fazer 1 sobre resistência térmica total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E lembrem, isso daqui ó, é igualzinho o cálculo de eletricidade, de resistência elétrica para sistema em paralelo e para sistema em série, para quem lembra. Então, a nossa equação, escrevendo ela de forma organizada, ela vai ficar fluxo de calor é igual a variação de energia total sobre resistência térmica. Contudo, a resistência térmica em paralelo, ela é calculada de forma diferente. Em série, nós somávamos R1 mais R2 mais R3. Aqui, não. 1 sobre resistência térmica total vai ser igual à somatória de 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, tá? Então, fazendo com que a conta seja diferente. Então, esse é o sistema em série e o sistema em paralelo. Só escrevam aí se está tudo bem ou se quer que eu fale mais do sistema em série ou paralelo, ou alguma questão que ficou em dúvida. Só responde se está tudo certo, ou se a gente pode passar para frente, ou se precisa de retornar alguma explicação. Então, vamos agora passar para o exercício. Quando a gente faz em sala de aula, eu acabo fazendo um outro exercício, antes de fazer esse. Apenas para a gente treinar. Eu acho que nós vamos fazer isso agora. Eu acho que vai ser mais didático. Então, eu vou tentar colocar aqui meu celular, tá? Só para vocês observarem o que eu estou escrevendo. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento e nós vamos tentar fazer esse exercício. Um outro exercício mais simples para a gente treinar essas duas equações. Aí, depois, a gente passa para esse, tá? Então, vamos ver se vai dar certo. Então, a gente já pensa se semana que vem a gente vai precisar de ir lá para o UFT ou não. Para fazer, no meu caso, né? Para fazer as aulas escritas no computador. Então, tirando aqui o compartilhamento. Eu vou só parar de falar um pouquinho para mim arrumar meu celular aqui. Certo, pessoal. Acho que agora deu certo. É que eu estava arrumando, por causa da microfonia. Então, eu vou tentar aqui, através do celular, colocar para vocês visualizarem aqui a folha de papel e vamos ver se eu consigo fazer, só passar o exercício aqui para vocês. Então, eu não sei qual câmera que está aparecendo aí, tá? Então, vocês só coloquem para fixa na câmera do meu celular, se caso ele não estiver aparecendo. Então, só responde aí para mim se vocês estão conseguindo visualizar a câmera do celular aí. Só responde aí no chat ou no...
Ou ativo o microfone? Beleza. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu mudei o microfone para o microfone do celular para poder aparecer. Quem não estiver visualizando, é o seguinte, eu vou... Só você que não está aparecendo, Raquel, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui o meu microfone. Visualizou? Ah, não, então tá bom. Então, ótimo, então vamos para frente. Tá. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou tentar escrever, vamos ver se vocês vão conseguir visualizar bem, tá? Então, no sistema em série, imagine que a gente tem aqui, ó, 3 paredes. E para facilitar, nós vamos ter aqui K1, K2 e K3, tá? Sendo que a espessura delas, L1, L2 e L3, elas são iguais, sendo que o L vai ser igual a 1 centímetro, ok? K1 vai ser igual a, por exemplo, 10 watts por metros graus Celsius. K2 igual a 20 watts por metros graus Celsius. Que é metro. K3 é igual a 30 watts por metros sistema. A área é igual à área 1, que é igual à área 2, que é igual à área 3, que é igual a 1 metro ao quadrado. Então, vamos... Ok? Então, tem os dados. Vocês estão conseguindo observar aí, né? Então, eu tenho essa relação aqui. Então, para mim calcular, eu vou fazer o fluxo de calor, que é igual à variação da temperatura, dividido pela resistência térmica. Sendo que a resistência térmica vai ser igual a R3. Eu estou percebendo mesmo que está travando. Até para mim ele está travando um pouquinho também. Ok? Então agora vocês vão fazer essa conta. Lembrando que T1 é igual a 100 graus Celsius e T2 é igual a 30 graus Celsius. Então vamos tentar fazer essa conta aí para nós agora. E outra questão, resistência é igual a L divididos por K vezes a área. Então agora vocês vão pegar um caderno, um material aí de vocês e vão responder para mim esse exercício. Então esse exercício ele é bem mais simples que o próximo que eu vou mandar para vocês. A gente vai... Tudo bem, pessoal? Porque antes é importante que vocês consigam fazer esse que é bem mais simples, tá? Então, como que eu vou resolver ele? Eu vou só pegar esses dados e jogar eles na fórmula. Estão ouvindo? Então, vocês estão com um caderno aí para poder fazer? Porque quando eu for mostrar o próximo exercício, pessoal, ele é um pouquinho mais confuso. Então, é importante a gente tentar fazer antes, tá? Então, vamos tentar fazer esse exercício aqui primeiro. Aí, depois,
a gente passa para o próximo. Tá? Então, vamos lá. Ó, você tem essa relação aqui, basta jogar na fórmula e resolver. Então, só copiem ele aí no caderno de vocês. Não sei se vocês estão com algum material aí em mãos, ou se vocês preferem que eu deixe para vocês fazerem em casa, né, depois, e semana que vem eu mostro, ou pego o resultado dos exercícios, a gente faz junto, a gente discute, ou vocês preferem que eu faça aqui, ao invés de vocês? O que vocês acham? É, E eu professor, o valor vou... do T2 que não tá mostrando pra gente não, tá travado Tá. tudo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar o que tem na apostila mesmo, ok? E aí, semana que vem, a gente tenta utilizar essas salas que estão sendo preparadas. Eu estou centralizando aqui, vocês conseguem copiar agora? E professor, mas eu acho que o problema não é nem o quadro nem nada, dá pra ver direitinho. O negócio mesmo é a internet que tá ruim, que tá travando. Eu acabei pegando os dados móveis, colocando aqui, deixa eu tentar usar só aqui de casa mesmo, vamos ver se melhora. Mas, de qualquer forma, então tem essa sala, vamos testar como que vai ser, se vai ser possível a gente utilizar ela, tá? Então, esse aqui é o sistema em série. Então, mesmo travando, não sei se vocês conseguiram visualizar aí. Eu tentei até escrever maior para vocês verem. Mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar essa questão do exercício depois. Vamos tentar fazer esse que é um pouquinho mais complexo mesmo. Deixa eu ver aqui. Então, eu mudei a internet, coloquei uma outra internet. Não sei se tá um pouco melhor do que antes. Então, aí, esse exercício, para a gente resolver ele, eu vou tentar fazer ele aqui. Aí vocês dão um retorno, se está travando, se está bom, se está ruim. Então, para mim resolver ele, eu posso calcular a resistência térmica em 1. Eu acho que não vai ficar legal, né, gente? Vamos deixar. Vamos tentar fazer aqui, deixa eu retornar o microfone para o computador e eu mostro o que está escrito. Eu acho que vai ficar melhor mesmo. Só um segundinho. Eu vou colocar agora para projetar novamente.
Então, quando eu ministrei aula para EAD, para o curso de licenciatura em Química, então tinha algumas disciplinas que envolvia cálculos, eu pegava e usava esse mesmo sistema e gravava o vídeo, né? Então, assim, o bom de gravar o vídeo é que a gente não tem problemas com a internet, porque aí você vai baixar ele já pronto. E eu conseguia passar para eles. Então, eu vou tentar explicar esse exemplo aqui, que nós temos, que ele é um pouquinho mais complexo. Se caso não tiver ficado claro, vocês me falam no final, né? Vocês me falam que não está ficando claro, que aí eu faço um vídeo dele e posto lá no Ava, talvez, ou no YouTube, né? E mando para vocês. Talvez seja uma forma da gente resolver isso daqui, tá? De uma outra forma alternativa. Então, o exercício, ele diz o seguinte. Eu tenho uma parede. Essa parede aqui, ó, ela está nas unidades americanas, onde eu tenho o meu material A, que é essa primeira parede maior aqui. Depois eu tenho a parede B, a parede C, D, depois a E, a F, que é isso tudo, e a G. Então, nessa parede tem um fluxo de calor nesse sentido, porque na sua face interna a temperatura é 1000 graus Fahrenheit e na face externa é 100 graus Fahrenheit. Então, nesse sistema aqui, ó, a primeira parede, ela vai ter. E quando a gente olha essa parede, pessoal, isso aqui, ó, é como se fosse uma continuidade da parede, tá? É como se fosse uma continuidade. Imagina o seguinte, você está olhando para a porta. Vocês estão olhando para a porta. Por exemplo, tem aqui a porta da sua casa, né? Aí, quando você está entrando na sua casa, você tem a parede no qual está fixado o beiral da porta. Então, você está olhando para essa parede. É uma visão longitudinal dessa parede. E você consegue ver as camadas que compõem essa parede. Se tivesse sem o beiral da porta, se tivesse sem o cimento, você conseguiria ver uma camada que é o reboco, outra camada que é o tijolo e outra camada que é o reboco final novamente. Tá? Então, você está olhando para a parede, como se ela tivesse cortada e você conseguisse ver os componentes dessa parede. Então, imagine o seguinte, que nessa parede, o primeiro material, como se fosse o reboco dela, é esse material A. E esse material A, ele tem uma altura que corresponde a 2 polegadas. Então, polegadas é uma unidade do sistema americano, simbolizada aí por esses 2 traços. Então, eu tenho essa altura, é 12 polegadas. Lá em cima, eu tenho a espessura, que é 3 polegadas, que está mostrando a espessura dessa parede. Certo? Do lado dessa parede, eu tenho uma outra parede composta, onde eu tenho aqui embaixo D, no meio C e em cima B. A altura de D é 2 polegadas, de C vai ser o restante, porque se embaixo é 2 polegadas, em cima são 2 polegadas, no meio vão ser 2 mais 2, 4, menos 12, 8 polegadas. A espessura dela está aqui em cima, ó, 2 polegadas. Do lado dela tem a parede E. Essa parede E, ela tem uma espessura de 3 polegadas lá em cima, identificando. A altura dela é 12 polegadas também, embora não informe, a gente sabe que é 12 polegadas. Do lado dela tem outra parede, que é a parede F, onde nós temos uma espessura que não está informada em cima, mas está informada embaixo, uma espessura de 4 polegadas, e a altura dela vai ser 6 polegadas. Por que 6? Porque a parte de baixo é 6, então a de cima vão ser 6 também.
E embaixo tem G. G, cuja altura é 6 polegadas, e a espessura será 4 polegadas também, porque tem a mesma espessura da parede F. Então, nós temos um sistema misto. Um sistema com uma parede que pode estar relacionada em série e outras em paralela. Conseguiram visualizar o desenho? Tudo bem? Só responde aí sim ou não, por favor. Ok. Então, esse desenho, nós vamos fazer o cálculo do fluxo de calor. Lembrando que eu tenho um sistema em série e sistema em paralelo. Nesse caso, o material a condutividade dele é 100 BTU por hora pés graus Fahrenheit. Já o material B é 40, o material C é 10, o D é 60, o E é 30, o F 40, o G é 20. Todos eles com essas unidades. Aí ele pergunta qual o fluxo de calor. Então, para mim determinar o fluxo de calor, quais variáveis eu preciso saber? A espessura, que é L. Então, L está aqui em cima, que é a espessura. Eu preciso saber o K, que é a condutividade, também está informado aqui. Tá? Eu preciso saber a variação da temperatura, que também está informado. E, além disso, eu preciso saber qual que é a área. Então, aqui é que esse exercício complica um pouquinho, tá? Então, ele diz o seguinte, lá no enunciado. Usando a analogia elétrica, o circuito equivalente à parede composta é... Então, nós temos primeiro uma resistência térmica em A, tenho a resistência térmica em B, resistência térmica em C, resistência térmica em D, resistência térmica em E, em F e G. Aqui o sistema está em paralelo, aqui está em paralelo e aqui ele comporta em série, então um sistema misto. A área unitária desse material é 1 pé ao quadrado. Isso significa que 1 pé ao quadrado, 1 pé corresponde a 12 polegadas. Então, se eu volto novamente, a minha primeira parede, a área dela vai ser o quê? A altura vezes a profundidade. A profundidade vai ser 12 polegadas para todos. Então, a área da região A vai ser o quê? 12 vezes 12. 12 polegadas de altura com 12 polegadas de profundidade. Já a região B, a área vai ser 2 polegadas, que é referente à altura, vezes 12 polegadas, que é a profundidade. A região C vai ser 8 polegadas de altura vezes 12 polegadas, que é a profundidade. Então, para todos, eu vou pegar a altura, que é o valor que está especificado aqui no desenho, vezes a profundidade, que é 12 polegadas. Lembrando que 1 pé é igual a 12 polegadas. Tudo bem? Agora nós... Professor, só uma dúvida. A profundidade não seria o que está expresso em cima? Porque a gente está num corte transversal dessa parede? Seria 12 vezes 3 polegadas? Ou 2 vezes 2? Não? Perdão. Tá. Certo. Aí é porque aqui é muito mais uma questão de como a gente está visualizando. Porque quando a gente fala de área, sempre a gente pensa em base vezes altura, né? Mas nesse caso, imagine o seguinte. Eu estou olhando de frente para essa parede, tá? Quando eu olho, por exemplo, o reboco, eu olho lá em cima as 3 polegadas. Na verdade, essas 3 polegadas é a espessura do reboco que compõe a minha parede. Por isso que não é a área. A área vai ser a altura e a profundidade da figura. Ok?
Conseguiu visualizar ou não? Se não conseguiu, pessoal, pode falar, que eu tento explicar aqui. O mais importante é visualizar a figura. Se você não conseguir visualizar, você não vai conseguir responder. Iago, tá tudo bem? Já é, professor. Entendido. Tá ok. Tá. Então, vamos lá. Então, agora que nós já sabemos o K, a área, a espessura, eu posso determinar resistência térmica para A, resistência térmica para B, resistência térmica para C. Então, a estratégia para mim resolver aqui é calcular todas as resistências. Depois eu avalio o meu desenho e vejo o que está em série e o que está paralelo. Então, olha, primeiro o fluxo de calor vai ser pela parede A, se comporta em série, então só tem só uma resistência. Depois ele passa por BCD, conforme a figura, depois por E, depois por FG, que aqui também é paralelo novamente. Então, é esse sistema que nós vamos resolver. Cálculo da resistência térmica A. Deixa eu aumentar aqui. Aqui no material, eu não queria trazer ele primeiro para vocês, porque ele já faz as conversões direto. Mas aí, só para facilitar um pouquinho, eu vou tentar explicar de uma forma bem calma, bem tranquila, para ver se vocês conseguem pegar. Quando eu falo da fórmula da resistência, aqui em cima é L, é a espessura, certo? Se é L que é a espessura, o que eu vou fazer? Eu já vou converter tudo isso em pés. Então, se a minha espessura é 3 pés divididos por 12 pés, eu vou ter minha espessura, 3 polegadas dividido por 12 polegadas, eu tenho a minha espessura em pés. Ok? Então, por isso que aqui está 3 dividido por 12. Da mesma forma, nós temos aqui embaixo a área. A área da primeira figura é 12 de profundidade dividido por 12 de altura. 12 dividido por 12 igual a 1 pé. Aqui eu já estou convertendo de polegadas para pés. Essa primeira resistência, vocês conseguiram visualizar aí? Só um pouquinho, pessoal. Então, pessoal, esse primeiro. Então, vamos lá novamente, só para vocês visualizarem aqui o primeiro, ó. Então, voltando aqui. Então, o primeiro, eu tenho 3 polegadas de espessura. Então, se eu tenho 3 polegadas dividido por 12 polegadas, por que eu dividi isso por 12 polegadas? É a mesma relação que nós conversamos no início da aula, que a gente chama de análise dimensional, ou acho que a Ramila falou outro termo também, mas é isso daqui. Eu sei que um pé é igual a 12 polegadas. Então, eu coloco 3 polegadas vezes um pé dividido por 12 pé, porque um pé dividido por 12 polegadas, porque 12 polegadas corresponde a um pé. Cancelo polegada, polegada e vou ter 3 divididos por 12. Esse é a espessura. A área vai ser 12 de altura, 12 polegadas de altura, que corresponde a um pé, e 12 polegadas de profundidade, que também corresponde a um pé. Um pé vezes um pé é igual a um pé ao quadrado. Então, por isso que nós jogamos essa relação aqui embaixo. A
a condutividade térmica é 100 BTU vezes hora PES Fahrenheit. Por isso que a gente já converte tudo para PES, para poder cancelar PES com PES, tá? Por isso que não pode ser por polegadas. E assim nós temos o primeiro. Então, lembrando, 3 sobre 12 é a espessura já convertida para PES. 100 BTU, hora PES Fahrenheit, é o K. E a área é 12 polegadas vezes 12 polegadas, que é igual a 1 pé vezes 1 pé, que é igual a 1 pé ao quadrado. Aqui eu cancelo, né? Um pé eu cancelo com esse daqui, o outro que sobrou eu cancelo com o de baixo, e a minha unidade vai ser hora e Fahrenheit vem aqui para cima, então vai ficar horas Fahrenheit por BTU. Resposta 0,0025. A resistência térmica A. Alguém não conseguiu entender? Tudo bem? Já a letra B, a resistência térmica B, também de forma similar, tá? Então, vamos voltar aqui no desenho. Eu tenho que, aliás, eu não vou fazer a B porque coincide os dois valores. Vamos fazer a C, tá? Porque a C não coincide, fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, a resistência térmica C, eu sei que a espessura dela vai ser 2 polegadas, então vai ser 2 dividido por 12. A área vai ser quanto? Se a altura completa são 12 polegadas, embaixo eu tenho 2, em cima eu tenho 2, então vão sobrar 8 polegadas. Então vai ser 8 polegadas divididos por 12, que é a profundidade. Então, para a resistência térmica C, eu vou usar 10 BTU por hora FT Fahrenheit. Então, jogando aqui embaixo, a letra C, a espessura é 2 dividido por 12, resposta em pés. O K do material é 10, e a área vai ser 8 divididos por 12. E assim eu tenho meu sistema. Ele já não coloca as unidades, porque já foi colocada a unidade aqui na resolução da letra A. A resolução das resistências térmicas. Ficou alguma dúvida ou posso passar para frente? Então, aqui ele faz a resistência térmica A, resistência térmica B, resistência térmica C, D, E e F. E já faz a conta aqui. Depois vocês podem estar fazendo a conta aí no material de vocês, tá? Então, só retorna aqui para eu saber se travou ou não, se está funcionando. Se vocês entenderam, só coloca um OK lá no chat, por favor. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Depois que eu calculei todas as resistências térmicas, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular as resistências térmicas em paralelo, que são as resistências mais chatas de serem calculadas, porque a em série, ela vai ser a somatória de todos. Então, voltando aqui ao desenho, ó. O que eu vou fazer para me resolver? Da mesma forma que eu resolvo os problemas de eletricidade. Resistência em série, se todas fossem em série, só tivesse só RA, RC, RE, só esses três aqui em série. Basta eu somar as três e eu já finalizo o meu exercício. Mas, infelizmente, tem um paralelo. O que eu vou fazer? Eu resolvo o paralelo, que é a resistência equivalente aos três. Então, calcula a resistência equivalente aos 3, depois eu calculo a resistência referente aos 2, e em seguida, isso daqui vai se comportar como em série, porque eu já calculei a resistência equivalente. Aí é só somar essa, com essa, com essa e com essa. Então, primeiro eu calculo a resistência equivalente BCD e depois FG. Então, é isso que vai ser feito aqui agora.
Resistência BCD vai ser igual a 1 sobre resistência B, 1 sobre resistência C, 1 sobre resistência D. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse meu exercício, tá? Então, resolvendo ele, nós vamos ter essa relação aqui. Só que aqui, ó, já foi feito o cálculo direto, tá? Se você fizer o cálculo direto, como está aqui, a tendência é você errar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo aqui de vocês agora separadamente. Cada um de vocês pega um papel, uma caneta, papel, caneta e calculadora. Eu pedi para vocês trazerem calculadora, tá? Vocês vão ver que vocês vão resolver e tem grande chance de não dar esse resultado. Então, vamos fazer juntos agora. Então, vocês vão resolver esse daqui, tá? Hoje a gente vai ficar nesse exercício, aí na semana que vem a gente tem essa sala de aula, para ver se fica um pouco melhor. Então, tenta resolver ele. Como que eu vou resolver? 1 sobre resistência BCD vai ser igual a 1 sobre resistência B. Então, você vem aqui, ó, pega o resultado lá da resistência B, resultado da resistência C, resultado da resistência D. Qual que é o resultado deles? É este daqui. Esse daqui, que é 1 sobre 40, 1 sobre 40, 1 sobre 60. Esses aqui são resultados de B, C e D. Se é 1 sobre 40, 1 sobre 40, 1 sobre 60, por isso que quando a gente joga aqui, se eu jogo aqui embaixo, 1 sobre 40, é como se eu colocasse o 40 aqui em cima. 1 sobre 40, 40 eu jogo em cima, e 1 sobre 60. Então, 1 sobre resistência BCD vai ser igual a 140, ok? Mas para mim resolver isso, o que eu tenho que fazer? Resistência BCD vai ser igual a 1 dividido por 140, que é a somatória dos três. Aí eu vou ter esse valor. Beleza? Então, aqui eu determinei o meu sistema para B, C e D. Já para F, G, nós vamos fazer também de forma similar. Eu vejo resultado de F e resultado de G. O resultado de F é 1 sobre 60, vamos conferir lá, FG. Então, nosso F, 1 sobre 60, G, 1 sobre 30. Eu venho aqui embaixo. 1 sobre 60, como eu joguei aqui embaixo, substituindo, fica 60. 1 sobre 30, como eu joguei embaixo, vai ficar 30. Somando os dois, 90. Então, RFG é 1 sobre 90, que é igual a 0,01114 horas Fahrenheit por BTU. Agora que eu calculei eles, eu posso finalizar o meu exercício pegando aqui, ó, a resistência térmica total vai ser igual à resistência térmica de A, que é 0,0025, mais a resistência térmica BCD, que nós calculamos, 0,00714, mais a resistência térmica E, mais essa resistência térmica equivalente FG, que é 0,0114. Aqui ele arredondou, para ter 3 casas decimais em cada um deles. Isso aqui só tem casas decimais, não, algarismos significativos, desculpa. Somando isso tudo, nós vamos ter a resistência total, que é a resultante da avaliação do sistema em série e paralelo. Terminando isso, nós finalizamos o nosso exercício utilizando a equação geral, onde o fluxo de calor é a variação da temperatura total, sendo que a temperatura maior menos a menor, 100 menos μ, dividido pela resistência térmica, calculado com todos os valores, 0,029, tal, e a resposta final é
31.000 BTUs por hora. Finalizamos o exercício. Tudo bem? Professor, Pode falar. uma dúvida. No caso, para circuitos em série, eu vou ter que fazer todo esse cálculo de cada um, no caso, para no final somar todos? O sistema em série, se não tivesse paralelo no meio, por exemplo, aqui, ó. O sistema em série, se não tivesse o paralelo no meio, era só você calcular a resistência de A, B, C, supondo que seja A, B, C, uma do lado da outra, igual essa figura aqui, ó. Vou pegar aqui. Supondo que eu tenho essa figura, eu quero calcular. Eu vou calcular a resistência de 1, a resistência de 2, a resistência de 3. Sistema apenas em série. E para me finalizar, o que eu faço? Jogo na fórmula resultante que nós calculamos, que é fluxo de calor, variação da energia total, pela somatória das resistências. Então, você vai somar R1 mais R2 mais R3. Então, em série é muito mais fácil, tá? Que é essa fórmula aqui que nós deduzimos. A resistência total é a somatória da resistência de cada parede em série. Agora, quando tem sistema em paralelo, aí é que vai complicar um pouquinho. Aí nós vamos precisar de calcular a resultante ou o equivalente do paralelo, e desse paralelo, quando eu calculo ele, agora eu vou ter uma resistência que vai ser BCD. Então, eu vou ter uma, mais uma, mais uma e mais uma, que é a resultante. Aí é só somar elas. Aí ele vai se comportar como se fosse em série. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, professor, entendi mais ou menos. Então, depois, vocês vão refazer essas contas usando a calculadora, tá? Porque mesmo presencial, eu pedi para o pessoal ir fazendo e calculando, e a gente erra na calculadora. Então, como está sendo a distância, já estou dando os resultados para vocês, desde os exercícios passados, vocês vão pegar a calculadora em casa, vai lendo e vai refazendo o exercício. Porque senão isso vai complicar na hora da nossa variação, tá bom? Então, fechamos esse exercício, vamos fazer agora um outro exercício, também sobre paredes. Agora, nós vamos falar, nesse outro exercício, uma parede de um forno é constituída de 2 camadas. A primeira camada é 0,20 metros de tijolo refratário, com K de 1,2 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Essa é a primeira camada de tijolo refratário. A segunda camada de tijolo refratário tem 0,13 metros de espessura e o K do tijolo isolante é 0,15. Então, nós temos uma espessura de 0,20 para tijolo refratário e depois 0,13 para tijolo isolante. A temperatura da superfície interna do refratário, ou seja, no meio das duas, aliás, a temperatura na superfície interna do refratário, ou seja, na parte de dentro do refratário, então a gente tem o refratário e o isolante, então é como se eu tivesse o forno de um forno. Então, nesse forno, eu tenho a primeira camada, que é o refratário, e a segunda camada, isolante. Então, aquela temperatura que está mais próxima do material que está queimando, né, que a temperatura mais alta é 1.675 graus Celsius. E a temperatura externa do isolante, então a temperatura da outra extremidade, do outro material, é 145. Aí a letra A. O calor perdido por unidade de tempo e por metros ao quadrado de parede. Quanto de calor que está sendo perdido? A área que eu vou utilizar para calcular vai ser
1 metro ao quadrado. Ele quer saber qual o calor por metro quadrado de parede. Então, a área vai ser 1 metro quadrado. E ele quer saber o calor perdido por unidade de tempo. Calor por unidade de tempo é o quê? Fluxo de calor. Então, ele quer saber qual que é o fluxo de calor. Então, vamos calcular ele aqui. A letra B é a temperatura da interface do refratário e do isolante. Mas vamos primeiro focar na A. Qual que é o fluxo de calor? Como eu falei anteriormente, é fundamental fazer o esquema. Se você não fizer o esquema, você não consegue resolver os exercícios. Então, nesse caso aqui, a gente tem um esqueminha. Então, o primeiro material, que é o refratário, que é K1, ele tem a temperatura maior, que é T1, que é 1675, aqui nessa extremidade. Depois eu tenho outro material, que é o isolante. Esse isolante, ele é o material K2. A temperatura externa, que é T3, é 145. A letra B está pedindo a temperatura na interface. A temperatura entre os dois. A temperatura entre os dois vai ser T2. Então, a letra B eu quero saber T2. A letra A eu quero saber o Qzinho com ponto em cima, que é o fluxo de calor. Primeiro eu tiro os dados. E ele me falou, olha, a espessura é 0,20 metros do refratário e a condutividade térmica do refratário é 1,2 quilocalorias por hora metros graus Celsius. Já o isolante, que é o segundo material, ele vai ter uma espessura de 0,13 metros e o K dele, que é o coeficiente de condutividade térmica dele, vai ser 0,15. Temperatura externa, interna do forno, 1675, a temperatura externa, 145. A área, ele quer saber por área ao quadrado, então a área vai ser 1 metro ao quadrado. Primeiro eu tenho que, para me resolver o exercício, o fluxo de calor é a variação da temperatura dividido pela resistência. Essas resistências aqui, elas estão em série, uma após a outra. Tá? Se elas estão em série, para mim fazer a conta, vai ser a somatória das duas resistências. Então, a variação da temperatura total dividido pela resistência térmica. Como o sistema é em série, vai ser a soma da primeira resistência referente ao refratário mais a segunda resistência referente ao isolante. Então, eu vou ter T1 menos T2, resistência térmica é L sobre K vezes a área, então L1, a espessura do material 1, dividido pelo K do material 1 vezes a área, que é igual para os dois, mais L2 vezes K2 vezes a área. Substituindo os dados, lembrando que a espessura tem que estar em metros para mim poder cancelar com a unidade com a constante de condutividade térmica, que também está em metros. Então, as unidades têm que estar iguais para eu poder cancelar. Jogo os dados, faço a minha conta e eu tenho o valor que é 1.480 quilocalorias por hora, ou seja, o fluxo de calor por unidade de tempo. E isso é para quê? Para cada metro de parede. Tranquilo, pessoal? Então, exemplo aqui de transferência de calor em um sistema em série. Bem mais fácil de ser visualizado esse, né? Então, respondemos aqui a letra A. Já a letra B, ele quer saber a temperatura na interface. Tá. Antes disso, isso aqui ficou tranquilo, né? Todo mundo entendeu? Beleza? Então, vamos passar para a letra B. Então, a letra B, ele quer saber qual que é a temperatura na interface. Para mim calcular a temperatura da interface, o que eu tenho que lembrar? Fluxo de calor eu calculei agora. Então, eu já sei qual que é. Se eu sei o fluxo de calor, agora eu vou fazer a conta não para as duas resistências, porque o fluxo de calor no refratário é igual ao fluxo de calor no isolante, que é igual ao fluxo de calor no meu sistema total. Lembra que eu falei lá? Porque o sistema é em série. Então, agora eu posso fazer a conta só para o fluxo de calor aqui, no refratário. Porque a variação de temperatura vai ser o quê? T1 menos T2. Aí eu vou descobrir qual é o valor de T2.
Agora eu sei a minha incógnita, que é o fluxo de calor, porque são todos iguais. Então, a partir daí, nós vamos calcular a letra B. Então, o fluxo de calor, agora apenas para o refratário, a variação de temperatura é T1 menos T2, que é aquela temperatura intermediária, que é a minha incógnita. A resistência do refratário vai ser LK vezes A. Eu sei qual que é o fluxo de calor. O fluxo de calor nós calculamos, 1480, que é igual a... Eu consigo organizar todo o meu sistema. Aqui essa equação está reorganizada. Ele pegou aqui, ó, o K e a área e jogou aqui para cima multiplicando, tá? Então, K é 1,2 vezes a área, que é 1, dividido pela espessura, que é 0,20, vezes a variação da temperatura, que já isola a temperatura, que T1 é 1675 e T2 é a temperatura intermediária. Resolvendo o meu sistema, eu tenho 1428 graus Celsius. Beleza? Pessoal, então finalizamos nossa aula agora. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, tá? Então eu vou pedir assim, algo encarecidamente com vocês. Ao invés de vocês fazerem as contas junto com a aula, porque às vezes fica um pouco mais difícil, eu vou pedir para vocês refazerem esses exercícios em casa. Vocês vão refazer, e se vocês não entenderem algum passo, porque ele responde tudo direto, se vocês não conseguirem fazer, vocês colocam lá no grupo, porque aí eu vejo e a gente retorna para me mostrar a resolução, porque afinal de contas, quando chegar na avaliação, vocês vão ter que calcular sozinhos, tá? A interpretação eu passei para vocês, mas as relações matemáticas para a resolução do exercício, às vezes não é claro para todo mundo. Então, tentem fazer. Quem não conseguir fazer, pode mandar lá no grupo do WhatsApp ou pode mandar no meu particular, se preferir, se não quiser falar para todo mundo, tá? Não tem problema nenhum. Só manda para mim, porque aí eu vejo como que eu posso fazer para ajudar a deixar mais clara essa parte do cálculo matemático. Agora, se essa parte do cálculo matemático for tranquilo para todo mundo, ótimo, porque aí a gente passa para frente, tá bom? Então, a gente combina dessa forma. Eu vou parar aqui de compartilhar. Certo, pessoal? Então, fica combinado assim, tudo bem? Então, finalizamos essa parte. Na próxima aula, a gente vai continuar com outros exercícios, tá? E eu vou ver se eu consigo reservar a sala e a gente testa para ver se vai ficar melhor. Combinado, então, né? Então, todo mundo vai tentar fazer esses exercícios novamente. Esse material já está lá na plataforma do AVA. Ok, gente? Então, até daqui um pouquinho, né? 10 horas a gente retorna com a nossa aula de processos, tá bom? Então, tchau, tchau.